Muitas vezes, diante de certos acontecimentos ruins, muito negativos, sempre se comenta essa frase: esse foi o mal necessário, foi preciso que o mal viesse, não é? Daí vem a pergunta: por que é necessário um grande sofrimento, ou de repente até chegar no fundo do poço, como se diz, para poder a pessoa efetuar mudanças? Isso quando efetua mudanças, porque muitas vezes nem no fundo do poço determinadas pessoas querem mudar, né? É que muitas vezes é necessário chegar no clímax, né? No máximo da dor, para através do desgosto, de um grande desgosto pelas consequências de um erro, de um mal realizado, a pessoa deseja reverter esse processo. Porque o erro nada mais é do que a consequência de viver em desalinho com as leis naturais, que são as leis de Deus. E a dor faz com que a pessoa deseje se alinhar a essas leis. Infelizmente, o desejo em estar de acordo com as leis naturais, com o que é correto, não vem espontaneamente. Então é preciso a dor, é preciso o sofrimento. Por isso que se diz, só se muda, infelizmente, aqui na Terra, só se muda através da dor, nunca através do amor, né? No mais das vezes. Não se pode generalizar, mas no mais das vezes é assim. Então, muitas vezes é preciso o mal chegar ao excesso para que a pessoa deseje rever as suas atitudes, efetuar mudanças, como, por exemplo, em relação aos excessos de comida e de bebida, ou de outros vícios, né? O corpo mesmo sempre dá sinal antes de acontecer o pior, mas normalmente se contorna, né, o mal sem resolver profundamente o problema na sua raiz. Não se busca um acompanhamento, por exemplo, no caso de sintomas, de doenças, não se busca o acompanhamento médico até que o pior aconteça, até a pessoa ter um infarto, ter um AVC e aí por diante. Quando se excede, por exemplo, na alimentação, os sinais do mal eles vão surgindo, não é? Através de aumento de glicemia, né? Glicemia alterada, que é diabetes, hipertensão, obesidade, problemas nas articulações, na coluna, joelhos, limitações de toda ordem. Mas a pessoa prefere ficar se enganando, empanando o problema, tomando algum remédio para dor, mas não resolve o problema na raiz, que seria utilizar de toda a força de vontade, de todos os meios disponíveis e possíveis para regularizar sua alimentação, como deve ser. Então é sempre o paliativo, o que dá menos trabalho, né, o que não tira da zona de conforto. Esse é o grande problema de nós seres humanos. Outras vezes é problema de consumo exagerado de álcool. Então os sinais vão surgindo no corpo, né? Problemas digestivos, problemas no fígado, no pâncreas, mas a pessoa vai, né, se auto-sabotando, empanando o problema, através também de medicamentos, de chás, de coisas que aliviam sintomas, mas não ataca na causa do problema, que é parar de consumir o álcool. Não quer fazer o sacrifício, né? Se reformar, de repente, correr atrás das questões psicológicas que levam ao vício, até que chega uma doença incurável, como uma cirrose hepática, por exemplo, não é? Aí vem aquela dor irreparável, que não tem mais jeito. Então a gente percebe que a pessoa parece não acreditar que o pior pode acontecer a ela, parece que isso acontece com os outros. É uma certa incredulidade do que pode lhe ocorrer, mas isso, na verdade, conscientemente a pessoa acha isso, porque no inconsciente ela sabe que ela vai ter que reparar os danos que ela está causando a ela mesma, né? Mas parece que a pessoa pensa que por algum milagre da natureza ela vai sair incólume da situação até que a realidade mostre o contrário, que normalmente é drástico, né? O que acontece, as consequências. Então, se trata aí de um descaso com as leis naturais, né? Não se faz um esforço de se alinhar, de andar de acordo com as leis de Deus, né? A atitude inconsequente, imatura, a preguiça em se modificar, a falta de fé em si mesmo, né? No seu próprio potencial de melhora, de mudanças, e falta de fé em Deus também, né? De pedir a Deus as forças necessárias, né? Porque todos nós podemos, todos nós possuímos toda a condição de nos reformar, de melhorarmos, né?
Então o mal não teria que chegar ao excesso para as pessoas melhorarem, mas o ser humano infelizmente ainda age dessa forma, nessa imaturidade, né, nesse erro. Mas às vezes a pessoa leva a vida tão desordenada que é preciso o pior acontecer mesmo. Nós não ouvimos o chamado do corpo, das situações, não é? Nós não usamos da intuição, da razoabilidade, da maturidade para poder mudar. E da mesma forma está acontecendo e acontece com os países, com o nosso país também. As pessoas falam, nossa, parece que precisa acontecer o pior, parece que o mal não tem limite para as pessoas entenderem as coisas, para as pessoas perceberem, né, que o mal está dominando a sociedade. Mas quando a situação chega no clímax da desordem, da violência, do mal, onde é necessário efetuar mudanças, mas quando não ocorre, daí se atinge o máximo, né, do problema. Ou seja, desordem, muito sofrimento, até o momento que se tornam os eventos assim insuportáveis e o povo, a população, resolva tomar medidas para efetuar alguma mudança, né? Melhorar suas atitudes, seu modo de pensar, de tentar mudar a sociedade, mudar o próprio comportamento. Então foi assim que surgiram as guerras, por exemplo. A ONU, ela foi criada para tentar remediar os conflitos entre os países, para evitar o pior. Mas nem sempre consegue, né? Mas ela foi criada para isso. Então, às vezes, é preciso acontecer uma catástrofe para que possam ocorrer mudanças. Infelizmente, nós somos assim ainda. Então nós vamos ver que estão ocorrendo comprometimentos na natureza e no clima, né? O que mais está se falando ultimamente também é sobre os problemas climáticos, com ameaças de catástrofes naturais, de hecatombes naturais, né? Para que se conceba de se pensar no clima, na defesa da natureza e agir em favor da natureza com menos ambição do homem, né? Isso ocorre também nas famílias, né? Não se deve esperar que um filho, por exemplo, se mate, se suicide ou se entregue às drogas ou à depressão profunda para ver que a relação familiar estava ruim, que o filho estava triste, estava diferente, estava com problemas e os pais não prestaram atenção nisso. Então eu trouxe aqui uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, em Bem-aventurados aflitos e em causas atuais das aflições, para a gente ilustrar esse nosso pensamento. Então diz lá: quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas são arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões, né? Quantos casamentos infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com os quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação, com menos susceptibilidade? Quantos males, quantas enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio, por fraqueza, por indiferença? Deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que secam o coração? Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam, se afligem de sua falta de respeito e de sua ingratidão. Então aí, finalizando, diz que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente a sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem, e verão se o mais frequentemente não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. Essa é a grande verdade do que acontece em nossa vida. Então, muitas vezes ocorrem desgraças, né? Os chamados infortúnios, né? A má sorte, que não é má sorte, a má sorte somos nós que causamos. E as pessoas acham que é má sorte, que é macumba, que é trabalho do mal, azar, culpa dos outros. Normalmente se projeta sempre, se tenta projetar para os outros a culpa das coisas, por causa do orgulho, por ser mais fácil, menos humilhante ter que assumir, né? Mas o que acontece é que o ser humano, no mais das vezes, se não em todas as vezes, é o artífice da sua própria infelicidade. E nesta vida mesmo. Então o sofrimento é o sinal
É a advertência de que se fez o mal, de que se errou. Porque Deus não quer que a gente sofra. Deus nos criou para o bem, para a felicidade, para o amor. Deus quer que a gente seja feliz, porque Deus é amor, né? Ele nos criou para isso. Mas Ele permite que o sofrimento ocorra, que tudo isso ocorra, para que a gente saiba diferenciar entre o bem e o mal. Para que a gente perceba a necessidade de nos melhorar para evitar no futuro o que nos foi fonte de dor e desgosto. Sem isso, nós não teríamos motivo para nos melhorarmos e a gente retardaria o nosso adiantamento moral e, portanto, a nossa felicidade. Infelizmente, daí vem a frase: não se melhora, não se evolui pelo amor, apenas pela dor. Mas não é Deus que escolhe isso para a nossa vida, somos nós. Mas como diz no Evangelho, muitas das vezes a experiência vem muito tarde, infelizmente, quando a vida já foi dissipada, já foi perturbada, quando as forças estão desgastadas, ou quando o mal não tem mais remédio, é irremediável. E daí vem o arrependimento tardio, o sofrimento sem solução. Isso é muito triste, é muito difícil. Nós precisamos pensar nisso. Por isso que é preciso prestar atenção nos sinais da negatividade em todos os âmbitos, de todas as formas. Tudo que for negativo, onde está a negatividade, onde está o mal, está aí o problema. Para que a gente possa evitar que a desgraça aconteça, fazer a nossa parte, pelo menos. Porque nem sempre, em todos os âmbitos, nós vamos poder evitar que a desgraça aconteça, mas que a gente possa fazer a nossa parte. Essas guerras que estão ocorrendo aí, vem mostrando isso, esses conflitos estão assinalando que algo precisa ser feito para evitar o pior, como uma terceira guerra mundial, por exemplo. Isso deve ser feito em relação a tudo. Nós devemos prestar atenção no nosso entorno em tudo. É no âmbito pessoal, na nossa própria vida, na nossa saúde, no trabalho, nas relações, também dentro da família, no nosso país e assim por diante. Em tudo. Normalmente as pessoas acham que certas atitudes não irão prejudicá-las diretamente. Às vezes nós pensamos isso, por exemplo, jogar lixo no mar, nos rios. É lei do engano, porque tudo é sistêmico, tudo gira e acaba por chegar na gente, por influenciar o todo. Isso não tem jeito. É questão de observar, questão de inteligência. Então esse pensamento, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com o mar, com o rio, com a floresta, com a Amazônia, com não sei o quê, isso chega a ser burrice, porque tudo afeta a todos. Não é porque você é branco, por exemplo, que o preconceito contra os negros não vão te afetar. Lê do engano. O preconceito conduz à violência na sociedade, que tem um efeito cascata, e a sociedade violenta cedo ou tarde vai atingir a todos nós. Então, a maldade de toda forma, de todo tipo, tem que ser combatida, porque tudo é sistêmico. Como conta a história, as asas da borboleta, quando são acionadas aqui, esse movimento afeta as montanhas lá longe, lá adiante. Então, não basta não fazer o mal, não fazer nada, se omitir. A omissão já é o erro, já é o mal. Hoje em dia, na época que nós estamos vivendo de transformação, de transição para regeneração, transição planetária, não fazer o bem é a mesma coisa que fazer o mal. Não fazer o bem já é o mal. Então, tudo que nos ocorre hoje, se nós não causamos hoje, são frutos de negligência, de erros do passado, de existências passadas. Então, muitas vezes a gente pensa e fala: nossa, mas por que eu estou passando por isso? Aí você analisa e não vê uma atitude sua hoje que possa ter levado a essa consequência. Você está passando por essa dificuldade, por essa dor, por esse sofrimento. Mas, como também diz no Evangelho segundo o Espiritismo, e como na prática mesmo a gente pode ver e entender, o que nós passamos hoje, se não encontramos a causa hoje, a causa está no passado. E somente o bem praticado hoje anula o mal feito, realizado no passado. A Joana de Ângeles diz muito isso: faça o bem hoje e anule o mal que você cometeu no passado. Então, mesmo que a consciência esteja tranquila hoje, o mal sofrido hoje é consequência do mal, do desconhecimento das leis de Deus no passado, que passaram incólumes no passado, e se sofre as consequências hoje. É muito bom a gente entender isso para não se fazer vítima e ficar aí brigando com Deus, com a espiritualidade, achando que está sofrendo injustiças, né? Não existe injustiça na lei divina. Por isso é importante compreender todo esse processo
para aprender a ver os sinais, né, antes que o pior aconteça, para a gente trabalhar com a previdência, trabalhar por antecipação para não ter que passar pelo pior. Nós devemos aprender a não ser omissos, a não negligenciar, a prestar atenção nos sinais, a desenvolver e a seguir a nossa intuição, a viver em conformidade com as leis naturais, que são as leis de Deus. Então, pessoal, finalizando essa nossa reflexão de hoje, que eu acho assim de suma importância para todos nós, somente sendo mais intuitivos, não ignorando mais os sinais, que eles sempre vêm, sendo menos preguiçosos, mais assertivos e mais disciplinados e cuidadosos, menos orgulhosos e exercendo mais a humildade, a tolerância conosco mesmo e com o nosso semelhante, é que nós iremos aprendendo a corrigir os erros no seu início. Porque errar a gente vai, faz parte do processo humano. Nós estamos aqui justamente para aprender, mas nós não devemos deixar o erro prosseguir até se tornar uma coisa irreversível para poder sofrer toda a consequência disso. Nós não precisamos mais passar por isso. Deus não quer isso na nossa vida. Então, ao perceber o nosso afastamento das leis de Deus, nós devemos imediatamente retornar a elas em tempo hábil, impedindo que males piores e muitas vezes irreversíveis nos alcancem a nossa existência aqui na Terra. Nós, assim, teremos a consciência tranquila de fazermos o nosso melhor, sem remorsos, não vamos gerar karmas para a nossa vida, para o nosso futuro, dificuldades a serem expiadas lá na frente, no futuro próximo, nessa vida mesmo, ou em futuras existências. E assim, pessoal, nós seremos mais tranquilos, saudáveis, felizes, podendo também contribuir para um mundo mais tranquilo, saudável e feliz. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Então, se vocês gostaram dessa conversa, dessa reflexão, curtam aí nosso vídeo, compartilhem com seus amigos, familiares, se inscrevam aí no canal para ajudar o canal a divulgar mensagens boas, mensagens úteis, né, construtivas, e deixe aí seu recado, seus comentários, suas perguntas para a gente interagir, para melhorarmos nossas reflexões sobre os assuntos, tá bom? Então fiquem bem, até a próxima.